Olá, seja muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Cíntia Schenck, eu sou consultora e mentora de marketing e negócios digitais para mulheres. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já pensou em ter a sua própria consultoria online? Em atuar como consultor na sua área? Então, se você tem esse desejo ou tem essa curiosidade de saber como é que é o processo de consultoria, como construir a sua consultoria digital, fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar 5 passos que você deve seguir para ter estruturado a sua consultoria digital. E antes da gente começar a falar sobre a estruturação da consultoria, vamos entender o que é, né? Então, a consultoria, ela é um processo de diagnóstico e proposição de soluções acerca de um problema, onde um profissional vai diagnosticar o problema, né, daquela empresa ou daquele cliente, daquele profissional e vai propor, a partir de uma análise, um plano de ação para que esse cliente possa executar essas ações. Ou seja, o consultor, ele não faz as coisas para o cliente, ele vai mostrar qual é o caminho, vai entregar um plano de ações para que então o cliente faça a execução. E qual que é a diferença da consultoria presencial e da consultoria online? Basicamente é a questão de que com a consultoria presencial você precisa estar lá na empresa do cliente ou frente ao cliente. E na consultoria online todo o processo acontece por meio de plataformas como o próprio Zoom, Google Meet, onde vocês vão fazer essa conversa e toda a dinâmica, toda a parte de diagnosticar, de analisar, ela acontece por meio de ferramentas digitais, assim como a entrega do plano de ação. Então, nada é entregue presencial, tudo acontece no ambiente virtual. Mas em relação aos resultados, isso não interfere. Pelo contrário, na verdade, a consultoria online, diferente da presencial, ela te dá a possibilidade de atender muito mais pessoas de diferentes locais, que não seja apenas daquela região onde você mora, e sim que você possa atender pessoas do Brasil todo, até mesmo do mundo, se você, quiser trabalhar com outros, se você tiver habilidade em outras línguas, ou então atender pessoas que são brasileiras e que estão em outros países também. E quais são então os principais passos para você conseguir estruturar aí a sua consultoria online? O primeiro passo, então, muito importante, é a definição do seu nicho de atuação, aonde você vai atuar. Então, nesse momento, você precisa identificar quais são os principais conhecimentos que você tem, as habilidades que você tem, a sua experiência, que vai poder dar base para você conseguir diagnosticar então um problema, para poder fornecer soluções para o seu cliente. Então, por exemplo, se você já é do mercado de marketing e você tem bastante conhecimento sobre gestão de redes sociais, sobre conteúdo, produção de conteúdo, essa pode ser, uma consultoria que você pode estruturar. Então, você pode estruturar uma consultoria para análise de perfis, para análise de linha editorial de conteúdo nas redes sociais, uma consultoria de marketing para as redes sociais. Vocês estão vendo que eu saí um pouquinho só do marketing digital e vim um pouquinho mais, comecei a ser um pouco mais específica? Esse é um ponto muito importante, que quanto mais a gente possa ser especialista num assunto, mais a gente vai conseguir conectar com o problema que a pessoa tem, ela vai nos identificar como um especialista naquele assunto. Então, as chances de contratação, elas aumentam. Então, procure sempre sair da área macro e tentar ser um pouco mais específico para atender dores mais específicas do seu problema, para trazer soluções mais específicas para os problemas do seu potencial cliente. E aí, a gente já vem para o passo 2, que o passo 2 nada mais é do que a definição do seu cliente ideal, para quem você vai prestar a consultoria. Então, muito importante aqui é pensar assim, a sua consultoria, ela pode atender vários tipos de clientes, por exemplo, homens, mulheres, que são profissionais que já estão dentro das empresas ou profissionais que empreendem, trazendo o exemplo mesmo da consultoria de marketing para as redes sociais. A questão é, quando tu tem um público muito aberto e as necessidades elas são diferentes, você pode acabar não conseguindo uma comunicação tão efetiva.
Então, se você conseguir também nichar um pouco mais, identificar um perfil, que é aquele perfil que você mais gosta de trabalhar, ou aquele perfil que você tem uma experiência que apoia, né, que te dê autoridade para falar com, por exemplo, se você já atuou por muito tempo com profissionais liberais e você vai escolher esse público para atuar, fica mais fácil de você alinhar a sua comunicação também com os problemas que ele enfrenta no dia a dia. E agora o terceiro passo é a estruturação da sua consultoria. Então, nesse momento, você precisa entender, né, quais são as necessidades, os problemas que o seu potencial cliente tem, aquele cliente que você já determinou, e unir isso com as habilidades que você tem, com os conhecimentos que você tem. E pensar em qual é a transformação que você quer trazer, qual é o problema que você vai resolver. E pense em soluções também mais pontuais, como a gente falou desde o início, né? Sempre que a gente conseguir trazer uma solução mais pontual para um público mais específico, a gente vai conseguir melhor essa comunicação e nos tornarmos autoridade para aquele público que a gente está falando. Então, aqui na parte da estruturação, é importante você pensar também qual é o objetivo final da sua consultoria. Ou seja, quando o cliente contrata a sua consultoria, qual é o objetivo que ele tem? Trazendo novamente o exemplo aqui do marketing. Ele tem o objetivo de alinhar a linha editorial dele para quê? Para vender mais? Para atrair mais clientes? Qual é o objetivo final? Que é isso que você vai tentar, que você vai, na verdade, né, com a sua metodologia, ajudar o cliente a alcançar. Então pense que a sua consultoria, o seu método, o plano de ação vai ser o meio para o cliente chegar a um destino final, aquele objetivo que ele quer. Então, pensar em qual é os objetivos que você pode ajudar o cliente a atingir, vai te ajudar também na estruturação de toda a sua metodologia da consultoria. Depois de definido isso, o objetivo final, você vai pensar na estrutura base da sua metodologia, que normalmente a consultoria ela é em 3 etapas: o diagnóstico inicial, a apresentação de um plano de soluções e possivelmente um encontro aí para você fazer o acompanhamento, se o cliente tem alguma dúvida quanto àquele plano que você propôs para ele. Então, nesse momento aqui, é muito importante você pensar o que você precisa mapear de informação do seu cliente para estruturar esse diagnóstico. A partir desse diagnóstico, você vai ter informações para poder pensar num plano de ações para ele, né, para o melhor caminho que ele precisa ir, né? Então, você vai indicar essas ações para ele executar. E no último momento, você vai então fazer um processo de acompanhamento com ele numa nova consultoria, numa nova sessão de consultoria, né? Então, tem pessoas que fazem tudo num único encontro, tem consultorias que levam um pouco mais de tempo. Eu gosto de fazer nesse formato: um encontro inicial de alinhamento, um encontro para entrega, explicação do plano de ação e um encontro final de acompanhamento. E aí fica a seu critério também, daqui a pouco o seu processo pode levar um tempo a mais e tá tudo bem, né? Você vai adaptar aí também ao seu modelo de negócio, ao seu tipo, o tipo de consultoria que você tá propondo aí pro cliente, e dependendo, né, para ele chegar no objetivo, você vai precisar de mais tempo também, tá bom? E o quarto passo é como você vai fazer a venda dessa consultoria. Hoje, o principal canal que eu, por exemplo, utilizo para vender as consultorias é as próprias redes sociais, né? São as mídias digitais. Então, ter um bom perfil no Instagram que comunique o que você faz, para quem você faz, que gera valor, é um caminho. Você também pode utilizar a estratégia de lançamentos para lançar as suas consultorias para um grupo limitado, para abrindo vagas para um X número de pessoas, que também é uma estratégia aí de vender. Ou você pode estar sempre também fazendo a menção, né, nos seus conteúdos sobre o seu trabalho, deixando um link lá na sua bio do Instagram, ou até mesmo criando vídeos aqui para o YouTube. Então, são esses formatos que você pode utilizar aí para a venda da sua consultoria também. O quinto passo, então, é a entrega da sua consultoria. Aqui você vai organizar, né, buscar ferramentas, contratar ferramentas para que você consiga fazer uma boa entrega da sua consultoria. Por exemplo, qual plataforma que você vai utilizar para fazer a comunicação com o cliente? Vai ser pelo Zoom? Vai ser pelo Google Meet?
essa plataforma você vai utilizar a versão gratuita ou a versão paga? Porque dependendo do tempo da sua consultoria, ou se você precisa gravar essa reunião, se você vai disponibilizar essa reunião para o cliente, você vai precisar de alguns recursos a mais. Então pense como que vai ser a entrega, né? Como é que vai ser os encontros, como que ferramentas que você vai utilizar, você vai entregar algo mais além da orientação e do plano de ação? Esse plano ele vai ser entregue por meio de um PDF, por meio de um Word ou por meio de uma plataforma como o Trello, onde ele vai conseguir gerenciar as ações? Então, essa parte também você precisa pensar e estruturar. Bom, e agora que você já sabe aí quais são os 5 passos principais para você estruturar a sua consultoria, eu quero que você deixe aqui nos comentários qual é a consultoria que você está pensando em criar aí e que vai ajudar outras pessoas também. Já faça seu jabá aqui nos comentários. E também, se você gostou desse vídeo, compartilhe com outros consultores, com outras pessoas outros empreendedores que estão pensando em vender consultorias online. Deixa seu like também e compartilhe. Ah, e mais um detalhe, não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda aí a poder compartilhar mais conteúdo com você também. Então, até o próximo vídeo. Tchau!